Olá, meus queridos alunos, bom dia! Vamos iniciar agora nossa aula de Geografia. E já vou iniciar a aula pedindo para que vocês abram na página 315, porque hoje nós vamos falar sobre a terceira atividade econômica que é praticada pelos seres humanos como fonte de renda. Nós já trabalhamos a agricultura, que é uma prática milenar, também já trabalhamos a pecuária semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a terceira prática, que também é milenar, que é o extrativismo. Então, antes de tudo, vou pedir que vocês façam a leitura reflexiva e individual da página 315 e 316, e ao finalizar a leitura, vocês voltam para a aula, para que a tia Viviane possa falar mais um pouquinho sobre esse assunto para que nós possamos estudar, nos aprofundar mais sobre esse assunto. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. Vocês podem já voltar à aula me perguntando o que é extrativismo. Como eu já falei, extrativismo é uma atividade econômica na qual o ser humano tira da natureza recursos vegetais, recursos animais e recursos minerais, todos eles retirados da natureza. Existem esses três tipos de extrativismos, que é o vegetal, o animal e o mineral. E essa é uma prática, pessoal, que vem bem dos nossos antepassados mesmos. O extrativismo já era era uma atividade que era base da sobrevivência dos indígenas. Então, vocês percebam que realmente é uma atividade que já vem acontecendo há muito tempo. A extrativismo do pau-brasil pelos portugueses é considerada a primeira atividade econômica prática no Brasil. Então perceba que realmente vem dos nossos antepassados. E agora vamos falar um pouquinho sobre esses três tipos de extrativismo. No extrativismo vegetal, o principal produto extraído da natureza no nosso país é a madeira. E por ser a madeira matéria-prima de vários produtos industrializados, é o extrativismo que mais movimenta dinheiro no nosso país. A madeira é muito utilizada em construção civil e na fabricação do papel e da celulose, que é a matéria-prima do papel. Então, a madeira é o principal produto de extrativismo vegetal no nosso país. Depois do extrativismo vegetal, nós temos o extrativismo animal, que é a atividade de caça e de pesca que acontece aqui no nosso país. A pesca acontece nas cidades banhadas pelo litoral, né? Pelo mar. Então, aqui na nossa cidade, como é uma cidade do interior, nós não vemos muito essa representatividade do extrativismo animal. Mas nas cidades litorâneas, nós percebemos muito a venda de frutos do mar, enfim. E todos esses produtos que são extraídos do extrativismo animal acontecem pela caça ou pela pesca. Nós também temos o extrativismo mineral, que é quando o ser humano extrai da natureza diversos tipos de minerais. Os minerais diversos que nós já estudamos lá na nossa disciplina de ciências, né? Como eles são fonte de matéria-prima para vários produtos industrializados. Nós também percebemos a importância desse tipo de extrativismo para a nossa economia, porque é um tipo de extrativismo que contribui muito para a economia, movimenta muito dinheiro, o ferro, o ouro, que são minerais mais utilizados como matéria-prima para vários produtos industrializados. Então a gente percebe que o extrativismo, além de ser uma prática de sobrevivência, ajuda muito na economia do nosso país, movimenta muito dinheiro, e movimentando dinheiro, economicamente, nos faz bem. Então é uma prática muito importante também. É um dos extrativismos dos três, um dos mais importantes. E o extrativismo mineral é aquele que retira do solo os minérios, como eu já acabei de falar para você. Minério é o nome dado aos minerais que são utilizados economicamente, como ouro, pedras preciosas que já foram bastante exploradas no Brasil. Houve a época do ouro aqui no nosso país. Hoje não é mais uma atividade que tem tanta produção, mas ainda existe. Hoje, a maior produção brasileira de ouro ocorre no estado de Minas Gerais. E os principais minérios do solo brasileiro são o ferro, o manganês, que é um tipo de minério, a bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, o níquel, chumbo,
cobre, petróleo, carvão mineral e sal marinho, que é esse sal de cozinha que nós utilizamos como tempero. E eles são extraídos em escala industrial, ou seja, em grande escala, em grande quantidade. Porém, entre todos esses tipos de extrativismo mineral, o mais importante é o ferro. Ele é produzido em escala industrial e também extraído em grande quantidade. Por isso que ele é um dos mais importantes, mas também não é o único. O manganês, ele é um minério importante para a fabricação do aço. As principais áreas produtoras no nosso país estão localizadas na Serra dos Carajás, no Pará, e no quadrilátero ferrífero, também em Minas Gerais. Mas nós também temos um mineral que é caro, que é também produzido industrialmente e mundialmente, que é o petróleo. O petróleo é uma grande fonte de riqueza encontrada em nosso solo e na plataforma continental do litoral, ou seja, no mar. Para extrair o petróleo, é necessário que haja uma escavação. Ele é retirado lá do fundo do nosso solo. E por ser fonte de matéria-prima de vários produtos industrializados, vocês lembram que eu falei na aula de recursos naturais em ciências que até em alguns produtos de beleza o petróleo é utilizado? Então ele é um minério muito utilizado para produtos industriais. Então ele é uma fonte grande de riqueza que existe aqui no nosso solo. E as cidades do nosso país que possuem essa fonte de riqueza do petróleo são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe e Alagoas, tá bom? Essa fonte de riqueza, esse mineral, ele é explorado em vários estados brasileiros pela Petrobras, que é a empresa que é especializada nesse tipo de exploração. E do petróleo se extrai a gasolina, o querosene e óleos combustíveis, entre outros produtos. Por isso que é tão importante. Nós também temos o carvão mineral, que é outro tipo de minério. O carvão mineral é muito utilizado como fonte de energia na indústria siderúrgica e na metalúrgica, que são duas indústrias diferentes de exploração. Suas principais jazidas, ou seja, os principais locais onde são retirados o carvão mineral, está no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O sal marinho, que é outro tipo de mineral que também é extraído da natureza em grande escala, que é utilizado pelo consumo humano e animal, como eu já falei, no consumo animal na pecuária bovina. Alguns pecuaristas utilizam na criação de gado bovino o sal mineral. E ele é explorado principalmente no litoral do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, ou seja, o sal marinho é retirado do mar. Então, as cidades banhadas pelo mar são as que produzem, que retiram, melhor dizendo, o sal marinho em grande escala, em escala industrial. Então, são existentes no extrativismo esses três tipos: extrativismo animal, vegetal e mineral. Eu espero que vocês tenham entendido cada um bem direitinho, tá bom, meus queridos? E entendam as especificidades e características de cada um desses tipos. Por quê? Porque é uma atividade muito importante economicamente para o nosso país. Então, nós precisamos tomar conhecimento sobre ela e entender direitinho quais as suas características. Ok, pessoal? E para finalizar a nossa aula de geografia de hoje, nós temos a nossa atividade na nossa página 317, que revisa o assunto da aula de hoje. Nós temos o É a Sua Vez, nós temos a atividade e nós temos o Pesquisando. Todas essas três etapas na página 317. Nós não vamos fazer o Pesquisando no momento. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o É a Sua Vez e a atividade. E lendo já com vocês a etapa do É a Sua Vez, o que é que a atividade pede? Que vocês digam quais são os produtos provenientes de extrativismo que você mais consome. Quais são os produtos que são resultados do extrativismo que você mais consome. Cada qual é o produto que você mais consome. Nós temos exemplos aí que foi dito na aula, que tem também no nosso texto base, do resultado desses tipos de produtos. Então vocês vão responder nessas linhas qual é o produto que vocês mais utilizam do extrativismo, dessa
prática, tá bom? E numa atividade, você vai, através do que foi dito na aula e do nosso texto base, dizer qual é o local do nosso país onde nós encontramos as maiores jazidas desses tipos de minerais que estão aí abaixo, do sal marinho, do petróleo, do minério de ferro e do carvão mineral. Onde é que nós encontramos, quais são as cidades, os estados que nós encontramos. Ok, meus amores? E a questão 2 que pergunta o seguinte: quais são os principais usos do sal marinho retirado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte? Quem prestou atenção percebeu que tia Viviane falou na aula onde é que é utilizado o sal marinho, que nós retiramos das cidades que são banhadas pelo litoral aqui no nosso país. Então, através da aula, você vai responder essa pergunta. E para finalizar, a questão 3, que pergunta o seguinte: escreva o nome de 2 produtos originados do extrativismo vegetal, animal e mineral. Através da nossa aula e através do nosso texto base, vocês vão pegar 2 exemplos de cada tipo de extrativismo, 2 produtos, e vão colocar nas linhas abaixo. Finalizou a resolução da atividade, você vai mandar o feedback para a tia Viviane, com uma letra legível, com um texto limpo, para que a tia Viviane possa compreender e dar o seu feedback, acompanhar o seu desenvolvimento. Ok, meus amores? Finalizou essa atividade, por enquanto é só. O relembrando, que é uma revisão de tudo que nós vimos nessa unidade, nós vamos deixar para a próxima aula, tá certo, meus queridos? Para o nosso próximo momento. Então, nossa aula de geografia de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Aqueles que ainda ficaram com alguma dúvida, entrem em contato com tia Viviane. Tia Viviane sempre está disponível. E é isso. Eu aguardo o feedback de todos vocês. Um grande beijo e até mais!